Você já percebeu que em livros antigos aparece uma espécie de F sem o traço no meio de palavras como Senhor, casa ou Espanha? Hoje vamos viajar ao passado para descobrir a vida secreta do S longo. Uma letra que reinou durante séculos em manuscritos, crônicas, dicionários, bíblias, atas notariais e obras literárias, mas que acabou desaparecendo quase sem que ninguém a defendesse. Essa letra foi tão importante, tão onipresente, que durante quase 600 anos era impossível ler espanhol sem encontrá-la e, no entanto, hoje ela já não existe. Para entender por que essa letra existiu, precisamos viajar até a escrita medieval. No latim cursivo tardio e nas primeiras escritas românicas, os escribas começaram a estilizar o S para escrever mais rápido em manuscritos cursivos. A letra foi alongada verticalmente, buscando um traço contínuo, elegante e fácil de ligar com outras letras. Assim nasceu o S longo como uma variante do S normal que você conhece e que também servia para separar visualmente. O S final, que continuou sendo mais arredondado do que o S inicial e medial, foi onde começou a ser usado. No entanto, o S longo não foi exclusivo do espanhol. Também foi usado em uma grande quantidade de línguas ocidentais, como o inglês, o francês, o catalão, o italiano, o português, o alemão, o neerlandês e até mesmo no latim renascentista. Mas no castelhano medieval e do Renascimento, teve uma presença especialmente forte e rapidamente se tornou uma letra de prestígio, ligada a manuscritos legais, textos religiosos e obras literárias. Durante os séculos XIII ao XVIII, podemos encontrar o S longo amplamente em grandes obras, como as Cantigas de Afonso X, o Cantar de Mil Cid, manuscritos coloniais americanos nas primeiras edições do Dom Quixote, documentos notariais dos vice-reinados do Novo Mundo, e nas gramáticas e dicionários do Século de Ouro, entre muitas outras. Agora, a pergunta que todos nós fazemos é: e então, como se pronunciava? E aqui vem um dos dados mais surpreendentes. O S longo não tinha um som diferente do S do castelhano atual, não era uma letra fonética, né? Era uma letra gráfica. Assim como acontece com a diferença entre as duas formas da letra A, que são a mesma letra, mas parecem diferentes. O interessante do seu uso na escrita é que podia ser usada no início de uma palavra, como no caso de Senhor, sair e sol no meio de uma palavra, como no caso de casa, urso ou mesmo, mas nunca era usada no final de uma palavra. Assim, palavras como Deus, meus, pois, continuavam sendo escritas como atualmente. Também chegou a ser registrada ocasionalmente em palavras que possuíam SS duplo, como a palavra passar, que depois, com a evolução do idioma, teve a dupla grafia eliminada. A chegada da imprensa no século XV não eliminou o S longo, pelo contrário. Os primeiros tipos metálicos europeus copiaram fielmente a grafia manuscrita, o que significava que o S longo era parte essencial de qualquer família tipográfica. As imprensas espanholas e coloniais do século XVI ao século XVI, XVI, a usaram de maneira sistemática. Com o tempo, diferentes imprensas introduziram variantes, mas em espanhol, seu uso se manteve relativamente uniforme. Como exemplo claro e contundente, citemos uma das primeiras edições de Dom Quixote, onde se observa o amplo uso do S longo, onde se leem as palavras engenhoso, composto, senhores, presente, entre outras. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Apesar do grande auge alcançado pelo S longo durante o Renascimento e o Século de Ouro, logo o cenário para essa letra mudaria drasticamente.
A partir do século XVII surgiram 3 problemas principais. O primeiro era a confusão visual com a letra F. Inclusive, muitos leitores até hoje acreditam que o S longo é um F sem o traço. Os leitores daquela época também a confundiam às vezes, especialmente em impressões de má qualidade. Isso claramente causava erros de leitura, dificuldades para ler em voz alta rapidamente e compreensão em textos pequenos. Outro problema que ela enfrentou: o S longo foi o auge do estilo tipográfico romano. As tipografias romanas, mais geométricas e menos caligráficas, começaram a substituir as góticas e nelas o S longo não parecia tão elegante. E por fim, durante os séculos 17 e 17 primeiro, começaram movimentos para reduzir a complexidade dos alfabetos europeus, buscando simplificação ortográfica, e para isso foram eliminadas abreviações latinas, simplificadas formas caligráficas e propôs-se unificar variantes de letras, assinando assim a sentença. Para o S longo, já que era um candidato perfeito para ser eliminado, pois não representava um som longo, precisava de um som distinto. Entre os anos de 1763 e 1800, houve uma queda acelerada no uso dessa letra, devido, em grande parte, ao fato de que a Real Academia Espanhola, fundada em 1713, promoveu uma ortografia mais clara e uniforme. Embora não tenha proibido explicitamente o S longo, incentivou o uso do S redondo em textos legais, dicionários e edições oficiais. Por essa razão, no final do século XVIII, a maioria das gráficas espanholas já havia abandonado o uso dessa letra que um dia foi muito popular. Entre 1800 e 1830, ocorreu a morte oficial do S longo, desaparecendo definitivamente de textos escolares, gramáticas, manuais de tipografia e edições populares. A imprensa moderna, que adotava padrões mais industriais, deixou de fabricar matrizes com essa letra. O espanhol da América abandonou seu uso até mesmo antes de algumas regiões europeias. As últimas aparições registradas foram textos espanhóis impressos entre 1820 e 1830, edições coloniais atrasadas e documentos eclesiásticos muito formais. Depois simplesmente deixou de existir. Diante da pergunta se realmente valeu a pena eliminar essa letra, linguistas, tipógrafos e leitores dividem suas opiniões entre as vantagens de tê-la eliminado. Alegam que traz simplificação visual, menos confusão tipográfica, maior velocidade de leitura, coerência moderna do alfabeto e facilidade no ensino. Por outro lado, aqueles que defendem nostalgicamente sua permanência argumentam que se perdeu um elemento estético de grande beleza, rompendo uma tradição escritural de séculos. Hoje em dia, o S longo só vive em textos históricos, logos de estética medieval, fontes góticas e estudos paleográficos, mas já não faz parte da nossa ortografia. Viva a letra que outrora acompanhou reis, monges, poetas, navegadores e cronistas que descreveram o mundo hispânico e que decorou os primeiros romances, os primeiros dicionários, as primeiras cartas que cruzaram o oceano, uma letra elegante, sutil e quase dançante, que dava ritmo às palavras e harmonia aos textos. Já havia desaparecido silenciosamente, sem guerras, sem protestos, simplesmente desapareceu, deixou de ser impressa, deixou de ser ensinada e se desvaneceu. E você, concorda com o seu desaparecimento ou é daqueles que ainda sonha em vê-la novamente? Nas impressões do mundo tecnológico que enfrentamos hoje? Conte pra gente a sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve. JN Coyle.